Amados, não é o que, pastor, eu vou pregar aqui nessa noite. Em compensação, é importante eu dizer que depois que o Filho do Altíssimo desce aqui nesse mundo e se faz Jesus, o Cristo, ele institui pelo evangelho da carne dele qual a maior razão da condenação da humanidade depois que ele esteve aqui, que nada mais resulta do que na ausência da crença e da fé do que ele representa, da importância daquilo que ele fez. Isso é muito importante dizer a vocês o seguinte, que não basta o homem dizer que ele é bom, ele precisa crer nisso, que Jesus é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é o Salvador. Essa é a iniciação do homem na fé. Depois temos preocupações em adaptar-se aos termos, aos códigos, aos princípios de como viver uma vida cristã. Até lá, se não houver fé exclusiva e centralizada em Jesus, da minha parte e da tua parte, se nós não o elegermos como representação espiritual, religiosa, redentiva de nossa vida, de nada vale ser bom. E Jesus está deixando claro isso aqui, tá? Que a razão e o motivo pelo qual toda a humanidade será destruída é o fato de não crer nele. Depois, as outras coisas também serão redigidas. Mas até então é importante, pastor, eu falar para vocês aqui. Amados, o pastor, eu vivo os assuntos da igreja, e a minha vida é a igreja, tá? Então tudo que afeta a igreja, tudo que afeta a igreja e afeta diretamente a obra dele, obviamente e diretamente afeta a mim. Eu tenho quase 28 anos concluídos como pastor dentro de uma igreja. Eu posso dizer a você que desde o início da minha carreira como discípulo e servo dele, eu vivi isso. A minha vida, a minha dedicação, direcionada exclusivamente a isso, a manter uma instituição como essa, servindo a ele num mundo como esse. E qualquer coisa que afete o contexto disso, da igreja, dele, é um problema meu também e faz parte da minha vida. Então o que eu vou te falar hoje aqui não deixa de ser. Porque a gente volta o nosso olhar para o que está acontecendo hoje com o movimento evangélico, principalmente com o cristianismo, e analisa esses movimentos e esses pensamentos que atingem a igreja atual. E tudo aquilo que a gente acha interessante, que a gente acha importante, trazer de púlpito para você, nós obrigatoriamente temos que tratar. Por quê? Porque aquilo que nós estamos vendo acontecer lá fora, envolvendo outras igrejas e ministérios, o temor também seja esse, de que esteja atingindo aqueles que entram aqui no Cenáculo da Fé com o mesmo pensamento, com o mesmo parecer, com a mesma tendência, tá? E por muito tempo, esse temor nos faz chegar aqui de púlpito e chegar até, então, retomar assuntos que nós já tratamos, e hoje não vai ser diferente. Mas há um certo clamor e uma intercessão da parte do Senhor de que essa daqui sobreviva, tá? A tudo que vem acontecendo dentro do cristianismo, que a nossa igreja, eu digo a nossa Cenáculo da Fé, de que ela não entre no esquema das outras. Então muita coisa está acontecendo lá fora envolvendo igreja e política, e muita coisa envolvendo o movimento evangélico atual, que nós precisamos redobrar a nossa atenção e indagar e perguntar a nós mesmos qual é o ponto que nos diferencia deles. O que existe aqui que é diferente das outras, tá? Eu quero aqui apresentar aos amados irmãos uma coisa importante antes de começar a falar do texto que eu li. E uma das preocupações que eu trago comigo há muito tempo e que eu vivo denunciando é isso aqui. Um dos maiores problemas da igreja, há décadas eu digo isso, tá? Foi a institucionalização do ensino religioso. Foi colocar na cabeça do povo, embutir na ideia de todo mundo, que quem entra na igreja, entra para ouvir o evangelho da igreja. E não existe evangelho da igreja. Existe o evangelho dele. Mas porque muita gente na massa, tá? Entre as massas, muita gente passou a dar essa credibilidade à igreja de que ela realmente tivesse o seu ponto de vista e a sua própria interpretação, virou essa zona e essa desgraça que está com a igreja hoje. Então, muitos entre você não pode reclamar,
Porque talvez você também ajudou a financiar e a colaborar para que hoje a igreja ficasse do jeito que está. Começando porque muitos de vocês aqui já foram católicos, não foram? Então vocês ajudaram no esquema também. Já também por aqueles que também foram membros de igrejas protestantes tradicionais. Também financiaram e ajudaram o esquema. Então é um momento que nós temos que parar e refletir. Exatamente para isso, para entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo, que é uma sequência de destruições. Eu tenho que falar isso antes de colocar uma coisa importante aqui. Começando pelo protestantismo da reforma. É uma coisa que a gente vem denunciando constantemente pelo canal Verdade de 10 Minutos. O pastor, particularmente, eu venho falando e apontando isso. Que todo o protestantismo da reforma está comprovado historicamente que ele foi financiado pela maçonaria americana. E todas as igrejas que entraram aqui nesse país, batista, presbiteriana, metodista, luterana, anglicana, dispensacionalistas, todas elas assumiram um pacto de fidelidade do que tinham que ensinar dentro da igreja. Foi quando passou a se distribuir Bíblias e fazer a ênfase da leitura reverente das Escrituras. Tudo já estava esquematizado em 3 princípios e pilares: piedade, moralismo e ética. Ou então moralidade, ética e intelectualidade. E essa foi a base que eles usaram para querer exatamente dizer à igreja ou dizer à sociedade que eles estavam vivendo uma reforma ou indo em busca de um aspecto de igreja ou nova igreja, ou igreja diferente, não importa, do que era o catolicismo. E por muitas décadas, por muitos anos, trabalhou-se uma coisa dentro das igrejas que todo mundo chamava de evangelho. E não era evangelho. É o que historicamente se identifica como emancipação das instituições. Pelo moralismo. O que, para você poder entender melhor, por muito tempo o protestantismo se gabou frente às outras religiões, querendo se dizer melhor, porque desafiavam exatamente esse parecer, o perfeccionismo. Julgavam ser melhor do que os outros a nível de justiça. E o evangelho nunca foi isso. Nunca foi a superioridade de obras. Nunca deu autonomia para homem nenhum aqui nessa terra que professa Jesus se julgar melhor do que o outro. Evangelho sempre teve um compromisso: dizer que a redenção está em Cristo. E que um homem só se liberta por intermédio de uma experiência exclusiva com Ele. Mas o que fez o protestantismo? Minou esses alicerces e vendeu a ideia de que evangelho é isso: uma vida correta. Por muito tempo se ensinou isso. E nós estamos chegando agora na fase do globalismo, da nova era, exatamente com uma outra classe de pessoas que querem implementar uma coisa nova e diferente do que foi a reforma, provando que o protestantismo não valeu a pena. E eu pergunto para vocês que estão aqui, eles estão certos ou estão errados? Começando pela ala gay e pela ala GLBT, que acusa o protestantismo ter guardado dentro das igrejas muitos homossexuais não libertos e não convictos de redenção. Eles estão errados? Não, não estão. Porque eles não criaram o protestantismo para solucionar a situação moral da sociedade. Eles criaram o protestantismo para gerar fracasso. Porque o protestantismo, se você estudar, ele predeterminou isso aqui. O liberalismo, o neoliberalismo, gerou filhotes de instituição que a gente não tem como aqui mencionar cada um para vocês. O protestantismo que tinha o humanismo político, educação social, igreja como formato de governo político, os mesmos moldes, as mesmas tendências, as mesmas ideias que agora o liberalismo e o neoliberalismo também trabalham. Mas diriam que quando aqueles mais liberais chegam agora para nós, dizendo legaliza a homossexualidade, que é o que eu vou tratar hoje aqui,
Você tem que definir exatamente isso. A igreja chegou a esse ponto de querer pôr a mesa para debater coisas óbvias, porque a colheita disso, né, porque é uma colheita, melhor dizendo, do que foi semeado por intermédio dessas igrejas que acreditavam que o objetivo do evangelho é fazer o homem ser perfeito. Então agora nós estamos frente a uma igreja que ela quer dizer exatamente o seguinte: nós vamos trocar isso aqui pelo outro, porque isso daqui não dá mais. E chegamos à conclusão de que vocês nunca foram diferentes com leitura bíblica, e nem levando a Bíblia debaixo do braço, e nem proclamando o nome de Jesus. E de certa forma, se você for pesquisar, você vai chegar na seguinte conclusão: eles não estão errados, tá? Porque nós temos uma igreja lá atrás, tradicional, e eu me refiro aqui, da época, sem base de fé e sem centralidade em Cristo. A única coisa que ela queria era uma vida correta. E o que está acontecendo agora, o pior chegou, porque essa já era uma mentira. Então agora eu vou apresentar para os amados irmãos o que eu li essa semana e me mandaram. De todas as aberrações que estão chegando para nós aqui. O que se titula como evangélicos progressistas, que julgam ser uma estrutura política que irá defender a classe GLBT das ofensas da igreja e daqueles que queiram doutrinar, principalmente da ala conservadora. E essa mesma estrutura política que discute também a inserção da tributação da igreja, porque acha também que é injusto que a igreja não pague tributo. Então depois, se você quiser, na verdade, pesquisar, são jovens, tá? Os filhotes do protestantismo que não deu certo, porque eu era filho de um protestante, de uma igreja pentecostal, para quem não sabe aqui, mas eu fui resgatado disso antes que eu me tornasse parte do esquema. E bem que meu pai trabalhou para que eu realmente fizesse parte da teologia que ele aprendeu, desse meio metodismo wesleyano. Falei, conheci outra coisa de Jesus e não vou seguir a tua carreira. E graças a Deus eu acabei que me desprendi dessas tradições, e hoje trabalho da forma como trabalho, e esse ministério também, dentro daqueles que estão à frente dessa obra, formado como eu, por um evangelho que sai da boca de Jesus. Mas o detalhe aqui é esse: que isso não vai acabar enquanto Jesus não voltar. Novas tendências vão surgir. E essa daqui, mais em específico, acredito o seguinte: que pode sim construir uma perspectiva de uma igreja que não doutrine, ao ponto de garantir que aqueles que estejam dentro dela não sejam indiscriminados. E eu vou falar mais em específico agora a questão da promiscuidade cultural, mais em específico a homoafetividade. Vocês têm que entender o seguinte, que é uma diferença muito grande entre psicologia e teologia, tá? Ambas trabalham de forma diferente para proceder moralmente nas suas orientações. Primeiro detalhe: o dia que você escutar um pregador falar como um filósofo, falar de forma psiquiátrica, ou com os mesmos sistemas disso, é fraude. Porque toda a autoridade de Cristo, toda a autoridade que está na igreja, foi delegada por Cristo e está mediada pela palavra dele. Ninguém tem autorização aqui para falar o que quer. Fala o que ele mandou falar. Então não existe filosofando o evangelho, existe pregando o evangelho. Primeiro detalhe que você tem que pôr na sua cabeça. Segundo, não confundam direito civil e constitucional com visão doutrinária bíblica. A mesma coisa que você tem direito de ser o que você quer ser, escolher e opinar por sua sexualidade, a igreja tem direito de ensinar o que ela quiser. Por isso geraram repartições, para você saber identificar a sua casa
E essa igreja, porque essa igreja aqui não é a sua casa. E da mesma forma que eu não for na tua casa para te falar como você tem que administrar o teu lar e a tua vida, porque eu não tenho esse direito, você também não quer entrar dentro da minha, cujo fui responsável a administrar, para querer dizer o que eu tenho que pregar ou o que eu tenho que falar. Não confundam as duas esferas, porque elas são diferentes. Porque essa turminha aqui de evangélicos progressistas aproveitaram a deixa de um pastor que falou que estava orando para um homossexual morrer, que está no hospital e entubado aí, e vai ser processado, que é uma incoerência óbvia, que ele não tem nada a ver com a vida do cara. Por que vai falar dele? E aproveitaram para usar esse cara como exemplo, para querer dizer que todos aqueles que doutrinam são iguais a ele. Eu não sou igual a ele, e nem essa igreja aqui também é. Só de alguma coisa você pode ter certeza: você está aqui dentro, num culto organizado por essa instituição, e nós vamos doutrinar aqui os princípios que regem, que transmitem, testemunham a redenção dele, o Cristo. Então, se você, de qualquer forma, se sentir incomodado, discriminado, ofendido por alguma coisa, é simples: sai pela porta, vai para casa, ou então procura um outro lugar. Agora, da mesma forma como eu não tenho direito de intervir no que você quer ser, você também não queira, por lei, me calar num púlpito como esse, porque quem paga a conta dessa igreja aqui, a luz, a água, quem organiza isso aqui, quer que Jesus fale. E você não manda nada aqui, nem Supremo, nem Estado, nem porcaria nenhuma. Entendeu? Porque essa igreja aqui é mantida pelo Cristo e por aqueles que estão aqui como membros, que querem que ela seja assim. Primeiro detalhe que eu quero deixar claro para você: que nada do que eu vou falar aqui, a partir de agora, lhe priva o direito de você escolher o que você quer ser, mas traz orientações explícitas disso. Quem provê o código regulador e administrativo da igreja é o Cristo, não um homem. Então, o dia que vocês realmente aceitarem essa ideia de que podem criar uma igreja que garanta ao homossexual o direito de professar Jesus Cristo, vocês estão defendendo, como também compartilhando, com uma aberração. Porque teologicamente é impossível garantir salvação redentiva para quem configura qualquer tipo de promiscuidade e quebra de conduta sexual. Eu falo biblicamente falando. Então vai fazer lá na sua casa isso, não como membro de uma instituição como essa, porque aqui nós não vamos te batizar nem te chamar como irmão, mas em compensação não vamos interferir no teu direito, e nem vamos te atacar quando você estiver doente, porque o que te jogou na cama foi isso. Cabe a Deus julgar, a igreja orientar.